Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olha só o título da mensagem de hoje. Será sobre um personagem bíblico muito conhecido no meio do povo de Deus. É isso que você viu aí mesmo. Quem foi João Batista na Bíblia? A história do profeta João Batista. E como foi a morte deste homem, João Batista? Vamos conhecer agora a história deste homem, quais lições ele tem para nos ensinar no dia de hoje? Então vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica. Eu te convido a acompanhar a leitura neste momento. Marcos, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 9, que diz o seguinte: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro e em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das suas alparcas. Em outras traduções está sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galileia, foi batizado por João no Jordão. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre os que anunciaram a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. Segundo a Bíblia Sagrada, João Batista é mais velho do que Jesus 6 meses. Ele era o filho de um casal idoso da família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas, capítulo de número 1, versículo 36, para descrever aí esse parentesco, significa sugenes, que significa da mesma família ou parente de sangue. Apesar de ser um termo que significa amplo, a maioria dos estudiosos acreditam que ambos eram primas. Isso significa que, no caso, Isabel e Maria eram primas, né? Exemplo, era como se a avó de Maria, ou materna ou paterno, fossem os mesmos avós de Isabel. Significa que essa família era abençoada mesmo. Presta atenção. O anúncio do nascimento de João Batista. Olha como foi um milagre este nascimento. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados aí nas Escrituras, possuindo até mesmo algumas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e tementes a Deus, que aguardava a vinda do Messias.
eles não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. É uma mulher estéril, uma mulher que não pode gerar filhos, né? Uma mulher que ela não é fértil, ela não pode ter. Então, Isabel, ela era estéril. Um determinado dia, quando Zacarias estava exercendo aí as suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho, indicou o nome pela qual deveria ser chamado, João. Lucas, capítulo de número 1, versículo 13. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito desde o ventre de sua mãe. Lucas, capítulo de número 1, versículo 15. Preste atenção, o nome deste homem é João. Foi dado o nome de João, mas como ele era aquele que batizava, né? Muitas pessoas confundem aí, acham que o sobrenome de João Batista, de Batista, era o sobrenome do pai e da mãe, mas não era. João Batista foi conhecido como Batista por quê? Porque ele batizava nas águas. Entenderam? Não porque o nome dele era Batista, o sobrenome dele era Batista por causa dos pais, mas era porque ele batizava nas águas. Então ele ficou conhecido aí como João Batista. Algo curioso sobre a vida de João Batista era a sua alimentação. Olha só o que o João Batista se alimentava. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Ele se vestia com pelos de camelo, como está escrito aqui neste versículo que você está vendo, de Mateus 3, 4. Tirada a dúvida, né? Com certeza a dúvida foi tirada aí sobre esse nome de João Batista. Então o anjo do Senhor disse para Zacarias que ele teria que colocar o nome do menino de João, e foi colocado. E diante aí do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Depois do anúncio, sua resposta foi a incredulidade. Olha, você presta atenção numa coisa aqui. O anjo do Senhor desceu ali, falou com Zacarias, disse: olha, Zacarias, a sua esposa vai ter um filho, vocês vão ter uma criança e o nome dele será João. E o que aconteceu aqui? Ele simplesmente ficou incrédulo. Ele disse: mas como é que a minha esposa, já estando de idade, vai engravidar de um filho? Então ele ficou incrédulo. E o que eu quero dizer para você e para mim: vamos parar com essa incredulidade. Às vezes nós somos muito incrédulos, não acreditamos nas promessas de Deus. O anjo desceu, falou com ele e ele não acreditou. E o que o anjo fez? O que o anjo disse para ele? Olha, Zacarias, porque você não acreditou, você vai ficar mudo. Você não vai falar mais nada, sua boca vai ficar fechada. Você vai ficar em silêncio agora. Então, o que aconteceu? Ele foi sentenciado a ficar em silêncio. Ele ficou mudo, como a Bíblia conta, como está escrito que ele ficou. Então, muito provavelmente, essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, né? Mas também na surdez. Você vai ler Lucas capítulo 1, versículo 62. Eu quero pedir que você faça essas leituras para você entender a palavra. Além de tudo, isso quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel também falou sobre a gestação de Isabel. Lucas capítulo de número 1, versículo 36. Isso fez com que Maria fosse lhe visitar. Nesse encontro, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou em seu ventre. Eu acredito que foi mais ou menos assim a saudação de Maria. Vou conjecturar aqui, né? Mas essa palavra é muito conhecida, eu já vi essa palavra muito aqui. Shalom, minha prima Isabel, eu vim te visitar. Isabel, a criança que está ali no ventre de Isabel, que era João, ele saltou de alegria. Ele ficou muito feliz, muito alegre. Ali, naquele momento daquela saudação, João Batista saltou do ventre da sua mãe de alegria, no sentido de mexer, né? Ele mexeu muito, ficou alegre, né? E no tempo oportuno, Isabel deu à luz a João, na cerimônia de escolha do nome do menino. Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente, as pessoas
estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome que deveria ser dado a ele era João. Então, de uma forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome, antes que Zacarias o confirmasse escrevendo em uma tábua. Olha só, como quando é mistério de Deus, né? O mistério acontece mesmo de forma sobrenatural. Todos os acontecimentos trouxeram grande temor do povo, de modo que todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo. Em conexão com o nascimento de João Batista, assim todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. As pessoas ficavam, quem é aquele menino que vai nascer? Agora vamos para o ministério de João, de João Batista. João Batista cresceu no deserto da Judéia. Você sabe que deserto é um lugar deserto, onde não tem muita coisa a se fazer no deserto. Mas olha só, na Judéia, essa passagem bíblica aí sobre o ministério de João Batista está localizada aí em Lucas, capítulo de número 1, versículo 80. Em aproximadamente 26 depois de Cristo, ele recebeu o chamado para exercer aí o seu ministério profético. Lucas 3, versículo 2. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam aí um grupo separatista de judeus, judaico, que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto, como os assentamentos descobertos em Qumran. Seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez com João Batista desempenhasse aí a sua tarefa especial de preparar o caminho, ao Senhor, o povo bem disposto. Lucas capítulo de número 1, versículo 17. Dessa forma, certamente, ele rompeu com qualquer influência anterior. Logo no início aí do seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como um pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, era muito radical, mas era necessária. Ele tinha que falar daquela maneira. Era uma posição que Deus tinha colocado dentro dele, dessa forma radical, contra as normas judaicas que condenou os fariseus, os líderes religiosos da nação, como sendo raça de víboras. Se João Batista fosse um pregador dos tempos de hoje, quase ninguém ia para o culto aonde João Batista fosse o pregador. Só aquelas pessoas mesmo que já se aguentam mesmo ouvir a verdade. Porque João Batista não ficava com arrudeio, não. Ficava, não sei o quê. Porque isso, porque aquilo, não. João Batista falava em cima. Ele era incisivo, ele era assertivo, era ousado. Era a forma que Deus usava ele. E hoje em dia as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Raça de víboras, arrependei-vos. Então, se João Batista tivesse vivo no tempo de hoje, meu amigo, minha amiga, era poucas pessoas que ouviam João Batista pregar. Porque João Batista, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Hoje em dia, se a gente que está pregando, ou eu, você, qualquer pregador, qualquer pessoa for pregar uma palavra dura, para as pessoas, para o evangelho, pregar o evangelho ali, pregar dentro da igreja, ser um pregador oficial ou uma pregadora oficial, muito poucas pessoas vão aguentar um chicote de Jeová. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas só querem passar a mãozinha na cabeça. Tem pregação que Deus fala com a gente, passando a mão na nossa cabeça. Meu filho, minha filha, você é amado, você é amada. Aquela coisa maravilhosa. Mas tem pregação que Jesus, ele bota a gente para falar, é arrancando o toco. Por quê? Porque é a forma que ele quer trabalhar. Então tem determinados locais, tem determinado lugar que Jeová não vai falar passando a mão na tua cabeça. Jesus não vai passar a mão na minha cabeça. Jesus vai botar para eu falar chicote. Tipo assim, fala, te conserta, nó cega, te conserta, nó cega. A pessoa já fica com raiva. Por quê? Porque não quer aceitar, terra seca.
árvores sem fruto, cobras, né? Se fosse falar no tempo de hoje, assim, as pessoas não iam aguentar, muitas pessoas não iam aguentar, né? Porque nem todo mundo que aguenta, não, essas palavras não. Porque se machuca, se fere de vidro. Eu não tô falando aqui palavra de agressividade para agredir a pessoa, para a pessoa ficar com o coração magoado, não. Mas é uma palavra de conserto. É uma palavra que vai direto no teu coração de algo que você está fazendo de errado, que Jesus quer te consertar. Que Jesus quer te chamar no eixo aqui e quer te colocar no prumo de Jesus. É isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando aqui de ignorância, não, de grosseria, de gente bruto, ignorante, que sai arrancando tudo aí igual um tratorzão, igual, sabe? Igual aqueles carros assim que vai destruindo tudo, destruindo pedra. Não é nesse sentido. Mas João Batista, ele falava assim, porque aquele povo daquele tempo, principalmente os fariseus e hipócritas, eles eram terríveis. Eles eram religiosos, eles gostavam de estar mostrando as coisas para o povo, de se amostrar, né? Inclusive, eu vou até colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, o fermento dos fariseus, tá? E vou colocar outro vídeo também que tem a ver aí com essa palavra que eu tô falando agora para você. Os hipócritas fariseus, eles eram terríveis. Perseguidor de cristão, perseguidor de Jesus, eles eram terríveis, eles não deixavam Jesus em paz. E João Batista, ele era o mensageiro, ele veio preparar o caminho do Senhor. Então não é todo mundo que vai aguentar essas palavras aqui não, né? João Batista falava mesmo assim, raça de víboras. Eis que o machado já está posto na árvore para ser cortado. João Batista falava mesmo a realidade. E hoje em dia, se uma pessoa falar daquele jeito igual João Batista, todo mundo sai com raiva. Não é assim não. A palavra do Senhor diz, vem para consolar, vem para corrigir, né? Corrige, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Se Jesus te pegar na xixi e chamar tu e falar assim, te conserta. Conserta a tua vida, conserta teu altar, conserta assim, conserta acolá. Tu tem que ouvir. Porque Jesus está falando pro teu bem, Jesus não está falando pro teu mal, não. Jesus está falando pro meu bem, Jesus não está falando pro meu mal. Jesus está falando pro teu bem. Nós somos seres humanos, mas tem hora que Jesus precisa sacudir nós assim, dizer, acorda. Desperta tu que dorme, te levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então é assim que às vezes Jesus fala conosco. João Batista falava dessa maneira, porque Jesus usava ele assim. Era assim que Jesus usava João Batista. Então a gente não tem que ficar criticando. Porque o pregador tal, ele não gosta muito dele pregar não, porque ele prega batendo. Eu não gosto de fulano não, porque fulano... cada um Deus usa de um jeito. Jesus me usa de um jeito. Jesus já usa outra pessoa ali de outro jeito. Jesus vai usar aquela mulher de outro jeito. Vai usar aquele homem de outro jeito. Então é assim que Jesus faz. Jesus usa a gente do jeito que ele quer. Ele que levanta, ele que abate, ele que sabe. Então a gente tem que aceitar o quê? A palavra. Porque a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus, não é minha, não é sua. É de Deus, é de Jesus. É Jesus quem manda. É ele quem fala, tu obedece, quem tem juízo, né? Era comparado com Elias, né? Eles se pareciam um pouquinho o jeito que eles se vestiam. As pessoas até perguntavam se ele era Elias. Então nós vamos aqui para a morte de João Batista. Como foi essa morte? A morte de João Batista foi por decapitação. Herodes Antipas foi o governante que ordenou a morte do profeta. Você viu que no vídeo passado eu falei aí sobre os Herodes, né? Você está ciente quem foi que matou João Batista, né? Então esse Herodes o Herodes Antipas matou João Batista atendendo um pedido pessoal da sua enteada Salomé. Ou seja, a enteada aqui era como se fosse filha da esposa dele, da mulher dele, só que ela não era filha dele de verdade, era de criação, é filha só da mulher, entendeu? Então essa enteada aí pediu, por causa da mãe dela que fofocou no ouvido dela e disse assim, olha, tu vai dançar bonito aí, depois tu pede a cabeça de João Batista pro teu pai. E ela fez isso. Tem mãe que parece que ela é usada pelo diabo pra pedir as coisas ruins, né? Pra dizer assim, filha, pede isso aqui, pede desse jeito aqui, pra fazer um mal pros outros. Então essa menina que pediu aqui a cabeça de João Batista. Então a morte de João Batista, ela foi registrada aí no Novo Testamento. Nesses livros, olha, você vai ler Mateus, capítulo de número 14, do versículo de 1 ao 12. Você vai ler Marcos, capítulo de número 6, versículo de 14 ao 29. E você vai ler Lucas, capítulo de número 3, o versículo é o 19 e o 20. Então, a Bíblia diz que Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia,
e da Pérea, mandou prender João Batista. O próprio texto revela que foi a principal motivação da prisão de João Batista. Herodes mandou prendê-lo, foi por causa de Herodias, a mulher do Herodes. Você vai ler Marcos 6,17. Olha só. Alguns comentaristas sugerem que talvez ele fizesse parte dessa motivação, no sentido de que eles dizem que João Batista era uma ameaça para o poder de Herodes. A Bíblia também explica que Herodias queria ver que João Batista morto. Essa mulher havia sido casada primeiramente com Herodes Filipe, você também sabe quem é, e seu meio-tio, também meio-irmão de Herodes Antipas. Desse casamento nasceu Salomé, que foi a enteada aí que eu disse para você. Mas ela é conhecida como a filha de Herodias. Aconteceu que Herodes Antipas e Herodias acabaram se apaixonando. Os dois se separaram dos seus cônjuges e não demorou para que Herodes Antipas se casasse com a sua própria cunhada. Quando João Batista soube disso, reprovou a atitude de Herodias e Antipas e começou a repreendê-lo reiteradamente. Você acha que João Batista falou assim mais ou menos? Herodezinho, olha, Herodezinho, você tá tendo um caso com a sua cunhada, Herodezinho, isso é pecado, Herodezinho, toma cuidado. Você acha que foi assim? Negativo. João Batista falou com autoridade e assertivo. João Batista disse: Herodes, se arrependa, porque você está tendo um caso com a sua cunhada, é pecado, raça de víboras, terra seca. Estou conjecturando, mas João Batista deveria ter falado mais com autoridade, porque João Batista era assim. Ele o chamava de adúltero e incestuoso. Você vai ler Levítico 18:16, você vai ler Levítico 20:21. Aí vem alguns leigos que não entendem nada de Bíblia, aí fala assim: ah, mas ele é ignorante. Negativo, Deus usava ele daquele jeito. Mas Herodias não estava satisfeita em João Batista estar encarcerado. Ela queria mais. Na verdade, ela odiava o profeta e queria matá-lo. Herodes Antipas temia João Batista. Ele sabia que João era inocente. Além disso, ele também sabia que João Batista era aclamado pelo povo como sendo um profeta. Mateus 14, versículo 5 e Marcos 6:20. Olha só, quando você denuncia algo que tá errado, as pessoas ficam iradas contigo, né? Fica com raiva, né? Mas você tem que denunciar. Por quê? Porque tá errado. Então ele denunciava isso. Ele disse: ó, você tá em adultério, ilícito, tal. Falar mesmo na cara dele. E a mulher dele ficou com raiva, né? Ele tinha medo de João Batista e ela tinha ódio dele. E olha só, o desejo de vingança da mulher de Herodes Antipas não foi aplacado. Provavelmente, depois de cerca de pouco mais de um ano de prisão, João Batista terminou sendo levado à morte. A festa de aniversário de Herodes Antipas foi o evento que desencadeou a morte de João Batista. Herodes Antipas promoveu um grande jantar que contou com a presença de pessoas muito importantes na época. No certo momento da festa, talvez já no finalzinho, quando todos estavam embriagados, a filha de Herodias entrou na presença de Antipas e dançou para ele. Ela dançou, sabe? Mulher dançando ali, ó, toda se remexendo, tá? E ela ficou dançando. Aí o que aconteceu? Todo o contexto indica que aquela foi uma dança sugestiva, carregada de erotismo, envolvendo e impulsionando essa situação. Herodes Antipas disse para a moça que lhe daria tudo o que ela quisesse. Olha só, ele disse: ó, te dou tudo que tu quer, dança aí pra mim. E a jovem saiu e foi se aconselhar com quem? A mãe, que tá virada lá com João Batista, né? A mulher já tava com o diabo no coração, aí a menina foi lá perguntar: mãe, o que eu peço pro meu pai? Olha só. E ela disse assim: peça a cabeça de João Batista. Então, eu tô aqui conjecturando o jeito que ela falou, tá? Então, rapidamente, a jovem foi ter com Herodes Antipas e fez um sinistro pedido: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Marcos 6:25.
E o imediatismo empregado do pedido da jovem deixa claro que o plano era para que João Batista não pudesse escapar da morte. Quero que você cumpra a promessa que você me fez, Herodes. Eu quero a cabeça de João Batista agora. A Bíblia diz que Herodes Antipas ficou entristecido com o pedido pela morte de João Batista. Ele ficou triste porque ele sabe que João Batista era inocente, né? Mas ele tinha que fazer, porque ele disse, se tu dançar eu te dou o que tu pedir. Ela pediu. Então, de forma que o seu orgulho lhe impediu de declinar o pedido da moça. Rapidamente, Herodes Antipas mandou executar e decapitar João Batista. Tudo indica que o cárcere de João Batista estava localizado no próprio palácio de Herodes. Portanto, conforme o pedido da jovem, sem demora, a cabeça de João Batista foi trazida num prato. Ela recebeu o presente macabro, entregou a sua mãe. Já pensou, olha, uma cabeça num prato assim, é coisa sem noção mesmo, de gente sem juízo mesmo, a maldade no coração de uma pessoa mesmo, né? Então é terrível essa mulher, mas eu acredito que ela pagou o preço dela lá na frente. Então, quando a morte de João Batista foi anunciada aos seus discípulos, logo eles foram buscar o seu corpo e sepultaram. A Bíblia não esclarece o local de seu túmulo. João Batista morreu ainda jovem, mas cumpriu integralmente o papel para o qual foi escolhido por Deus. Ele verdadeiramente preparou o caminho de Cristo. Herodes Antipas parece ter ficado tão perturbado que depois acabou pensando que Jesus Cristo fosse João Batista ressuscitado dos mortos. Mateus capítulo de número 14, versículo 2. Então, meus amados irmãos, essa é a história de João Batista, como foi a sua morte. Tudo isso aconteceu. João Batista cumpriu aí a sua missão, que foi pregar o evangelho, preparar o caminho do Senhor. Então que nós possamos guardar aí essas lições da vida de João Batista, tendo coragem de falar o que Deus manda. Deus abençoe vocês, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.